Olá pessoal, mais uma vez estamos aqui para mais uma aula em Biodireito. Estamos chegando ao fim do nosso curso, né? Daqui a 2 semanas a gente finaliza e começam as últimas provas, ok? Inclusive a reposição, para quem deixou reposição. Na minha opinião, apesar de ser um direito do aluno, eu acredito que seria incoerente deixar alguma prova para reposição, uma vez que o prazo é bastante considerável para vocês responderem as questões colocadas. Então, eu disponibilizei na sexta-feira a atividade, vocês tiveram sexta, sábado, domingo e segunda-feira para realizar a atividade. Então, espero que ninguém tenha deixado para reposição, tá ok? Teremos também a final, para quem não atingir a média, tá certo? Então, temos até o fim de maio, início de junho, para colocar as notas no controle acadêmico, tá ok, pessoal? Qualquer dúvida, coloca lá na caixinha de diálogo do Moodle, vocês se comunicam diretamente comigo, ou manda, certo, no chat aí do YouTube, no nosso vídeo da aula, tá certo? Então, espero que vocês todos estejam bem. Vamos começar hoje falando sobre uma outra forma, nós falamos de várias, de aplicação das regras da bioética dentro do biodireito, tá certo? Então, o biodireito vai tratar sobre diversas, ou em relação a diversas situações de diversas profissões, e especialmente aquelas que lidam, claro, notadamente aquelas que lidam com a vida, tá certo? Então, vou passar aqui para a nossa apresentação, ok? E vamos projetar o slide. Bom, hoje vamos falar sobre reprodução assistida, ou técnica de reprodução assistida. Então, pela expressão, já dá para a gente depreender dela que aí é uma técnica de indução da reprodução, tá certo? É também considerado como um tratamento para aquelas pessoas que possuem dificuldade em procriar. Ajuda na procriação, ok? Por isso é considerado, sim, um tratamento regulado pelo Conselho Federal de Medicina, autorizado pela legislação infraconstitucional do nosso país. Não há proibição na nossa Constituição para esse tipo de atividade. Nós vimos isso nas regras gerais do biodireito, da bioética, ao longo do nosso curso. Nós vimos as regras internacionais que o Brasil se acostou a elas, né, assinou os tratados, as convenções referentes ao material genético, manipulação de material genético. Nós estamos vendo agora os tipos específicos, né, de manipulação de organismos, de vida. Vimos os organismos geneticamente modificados e agora vamos ver a reprodução assistida ou técnica de reprodução assistida. Como diz aí a expressão, ela é manipulada e é assistida por quem? Por um profissional capacitado, profissional que entenda, certo, do processo e ao mesmo tempo há um regramento específico de biossegurança para esse tipo de manipulação, como tudo que nós estamos vendo até agora no nosso curso, tá ok? Então, a fertilização in vitro é aquela que permite a fecundação fora do corpo da mulher, bem como a implantação do embrião no útero de outra mulher que não aquela que forneceu o óvulo. Então, esse é o processo. Quando a gente fala fertilização in vitro, a gente está falando na fecundação fora do corpo da mulher. É diferente de inseminação. Então, não vamos confundir com inseminação. A inseminação é o processo geralmente realizado com mulheres até 35 anos, tá certo? Em que você injeta, na verdade, estimula os folículos uterinos, né, que produzem os óvulos, a produzirem óvulos, e você injeta o espermatozoide mais capacitado, né, feito um estudo biológico no laboratório, para injeta diretamente na cavidade uterina, onde está o óvulo, diretamente ali próximo ao óvulo, para que haja essa inseminação. Então você induz o processo, entre aspas, natural. Você induz a produção de óvulo, pode induzir a produção de óvulo e pode também realizar um tratamento no doador ou naquele que está dando
o espermatozoide, tá ok? Então, a fertilização in vitro é o procedimento considerado mais complexo. É aquele que permite a fecundação fora do corpo da mulher, bem como a implantação do embrião no útero de outra mulher, que não aquela que forneceu o óvulo, tá ok? De outra mulher, de uma mulher distinta. Há uma regulação nacional que é a Resolução 2168 de 2017 do Conselho Federal de Medicina. Nós já vimos as regras gerais do Código Civil, da Constituição sobre a proteção à vida, tá certo? E aí nós temos algumas modalidades que são permitidas no direito brasileiro, tá certo? Nós dividimos em três modalidades, tá ok? A primeira modalidade é a intracorpórea. São as intracorpóreas, a inseminação artificial, que é o método pelo qual se insere o gameta masculino, ou seja, o espermatozoide que possui o material genético masculino no interior do aparelho genital feminino, possibilitando a fecundação dentro do corpo da mulher. A inoculação, a introdução do sêmen na mulher, não fazendo qualquer tipo de manipulação externa do óvulo do embrião. Essa é a inseminação. Certo? É uma técnica de fertilização, certo? Muito utilizada para mulheres até 35 anos. Extracorpóreas, a fertilização in vitro, a chamada FIV, pela qual recolhem-se o óvulo e o espermatozoide. Faz-se a fecundação fora do corpo humano, em um tubo de ensaio ou mídia de cultivo, daí a denominação bebê de proveta, sendo posteriormente o óvulo fecundado, embrião, transferido para o útero materno em si. Certo? Então, essa é a fertilização in vitro, né? O método mais complexo para mulheres de 35 anos ou mais, tá certo? Aquelas que têm mais de 35 anos, na verdade. As homólogas utilizam seus gametas do próprio casal. Terceiro tipo. Homólogas utilizam os gametas do próprio casal, só do casal. Heterólogas utilizam-se gametas masculinos ou femininos ou ambos de doadores. Utilizam-se gametas masculino ou feminino ou ambos de doadores, tá certo? Então você pode aí, a heteróloga, usar o gameta masculino ou feminino de doador, né? Na homóloga não, certo? É só deles ali, do casal, tá certo? Isso é tratado no nosso Código Civil, no artigo 1597, onde temos o seguinte: presumem-se concebidos na constância do casamento os filhos, havidos por fecundação artificial homóloga, mesmo que falecido o marido. Primeiro ponto, havidos por fecundação artificial homóloga, seja só material genético do casal, mesmo que falecido o marido. Certo? Havidos a qualquer tempo, quando se trata de embriões excedentários decorrentes de concepção artificial homóloga. Mesmo material, os embriões são excedentários, ou seja, sobraram, porque num método desse de inseminação ou de fertilização in vitro, você pode ter uma sobra de embriões. Geralmente você pode, dependendo da idade, inocular até 4 embriões. Certo? Ao longo do tempo, isso foi sendo limitado porque estava havendo muitos casos de gêmeos, trigêmeos, quadrigêmeos, que não eram desejados pelas parceiras ali, tá certo? Pelo casal. E aí foi sendo modificado e regulado e é permitido no máximo 4 embriões. Então, o que exceder dos 4, isso pode ser congelado. A gente vai ver a criopreservação daqui a pouco. Então, havidos a qualquer tempo, quando se tratar de embriões excedentários decorrentes de concepção artificial homóloga. São esses casos aí específicos. Excedeu e a concepção tem que ser homóloga. Agora, é bom lembrar, por que eu estou dizendo isso? Porque, na verdade, a concepção de filhos gera obrigações jurídicas do casal, certo? Por isso que está lá no caput, ou seja, na cabeça do artigo, presumem-se concebidos, na constância do casamento, os filhos. Né? Na constância do casamento e até fora do casamento, porque o nosso Código Civil fala em união estável. Não é preciso o casamento para que o filho seja legítimo. Não existe mais essa classificação filho legítimo, filho ilegítimo, bastardo. Não existe mais essa classificação, né? Não deve existir mais e o nosso Código Civil não recepciona isso.
O nosso ordenamento jurídico não recepciona. Portanto, quando se fala casamento aí, mas depois vai se falar em união estável. Então, na união estável, sem dúvida alguma, também vale a mesma regra. Então, o quinto aí, havidos por inseminação artificial heteróloga, ou seja, tem doador de material genético aí, desde que tenha prévia autorização do marido. Havido por inseminação artificial heteróloga, desde que tenha tenha prévia autorização do marido. Ok? Fertilização in vitro, os princípios gerais desse procedimento. Certo? Essas técnicas de reprodução assistida têm o papel de auxiliar na resolução dos problemas de reprodução humana, por isso que é um tratamento, facilitando o processo de procriação. Portanto, é um tratamento. É um tratamento. Certo? Tratamento caro, complexo, nem todo mundo tem acesso, né, que o Sistema Único de Saúde ele não financia esse tipo de procedimento. Certo? As técnicas de reprodução assistida podem ser utilizadas na preservação social e ou oncológica de gametas, embriões e tecidos germinativos. Então, é um procedimento terapêutico, de tratamento, onde você pode ter finalidade e deve ter finalidade terapêutica. Ok? Essas técnicas podem ser utilizadas desde que exista probabilidade de sucesso e não se incorra em risco grave de saúde para o paciente ou o possível descendente, dentro do escopo que nós víamos discutindo aqui na disciplina. Então, a finalidade básica da biossegurança é justamente fazer com que o risco seja quase nulo. A busca é por risco zero, embora seja impossível, seja utópico, não há possibilidade, sempre tem um risco. Mas a busca é por um risco quase nulo. Né? Então, o consentimento livre e esclarecido será obrigatório para todos os pacientes submetidos às técnicas de reprodução assistida, dentro daquelas regras gerais, certo? Do biodireito, dentro da biossegurança. Tá, ok? Então, eu tenho que submeter as pessoas que estão participando desse procedimento de um termo de livre consentimento, para que elas assinem. Certo? Agora, desde que haja informação clara, né? Não haja informação enviesada, deturpada, confusa, certo? Aquela pessoa que está mediando o tratamento, o médico, o laboratório, precisa informar de maneira clara, explicando todos os termos. Afinal, estamos lidando com uma área muito específica, né? Onde nem todos os termos são tão claros assim. Certo? Então, as técnicas de reprodução assistida não podem ser aplicadas com a intenção de selecionar o sexo, presença ou ausência de cromossomo Y ou qualquer outra característica biológica do futuro filho, exceto para evitar doenças no possível descendente. Aí sim, dentro daquela perspectiva de quando é para finalidade terapêutica, tratamento, aí é permitido. No mais, certo? É finalidade espúria. Eu não posso utilizar essas finalidades. Eu vou manipular. Eu quero olhos branquinhos de olhos azuis. Não. Loirinho, não. De jeito nenhum. Certo? Não pode selecionar os melhores. Até para preservar a variabilidade da raça humana. Certo? Isso é um ponto importante. Tá certo? Mas principalmente por razões éticas. Não ficar brincando de Deus, tá certo? É proibida a fecundação de oócitos humanos com qualquer outra finalidade que não seja a procriação humana. Isso quer dizer que estão proibidas as finalidades comerciais, lucrativas, tá certo? A gente não poderá, de forma alguma, autorizar, certo? Qualquer finalidade que seja não procriativa, dentro dessa perspectiva de tratamento, de terapia. Quanto ao número de embriões a serem transferidos, fazem-se as seguintes determinações de acordo com a idade. Mulheres até 35 anos são transferidos até 2 embriões. Mulheres entre 36 e 39, até 4 embriões. Mulheres com 40 anos ou mais, até 4 embriões. Certo? Nas situações de doação de oócitos e embriões, considera-se a idade da doadora no momento de coleta dos oócitos. Portanto, veja que esse número de embriões ele vai aumentando conforme a idade. Por quê? Porque vai ficando mais difícil o desenvolvimento desses embriões no corpo feminino, em virtude da idade. Tá certo? Então, o número de embriões a serem transferidos não pode ser superior a 4. Então, houve essa limitação ao longo do tempo em virtude da própria experiência ganha ao longo do desenvolvimento dessas técnicas, tá ok?
Em caso de gravidez múltipla, decorrente do uso de técnicas de reprodução assistida, é proibida a utilização de procedimento que vise redução embrionária. Aí a paciente não quer, não. Depois que colocou e se desenvolveu, não tem como você reduzir os embriões. Isso é proibido. Essa técnica é abortiva, ela é proibida, tá certo? Então, a doação de gametas ou embriões é permitida desde que não haja caráter lucrativo ou comercial. Eu vou doar sem nenhum tipo de pagamento, certo? Então não é permitido nenhum tipo de finalidade lucrativa. Compreendido até aí? Qualquer dúvida, coloca no YouTube, fala comigo lá no PVAI, na plataforma do Moodle, certo? Que eu respondo, tá certo? Então, os doadores não devem conhecer a identidade dos receptores e vice-versa. Então, isso é uma questão muito clara na minha mente, porque isso pode provocar uma confusão na cabeça, principalmente do indivíduo, né, que está doando o seu material genético, porque ele está doando a sua carga genética, né? Mas o filho não é dele, né? O filho vai ficar com outro casal. Quer dizer, é muito complicado isso, muito difícil. Eu me lembro de uma novela da década de 90, acredito, foi década de 90 ou 80, né? Eu não me lembro, acho que foi 80, final da década de 80, início da de 90, não sei. A Barriga de Aluguel. Quem puder assistir aí pelos canais da internet da vida, então assista. Então essa discussão, né, foi travada nessa época porque foi doado material, né, a mãe não podia ter filho, certo? E o material genético do pai foi fecundar o óvulo de outra mulher e o filho ficou na barriga dessa mulher. E toda a novela se desenrola em torno desse assunto da barriga de aluguel, muito polêmica, né? Porque a mulher se afeiçoa, passa 9 meses com aquela criança na barriga. Então, muito complexo esse assunto, muito polêmico. Assistam se puderem, Barriga de Aluguel, não é? Então, a idade mínima para doação de gametas é 35 anos para a mulher, mínima, para doação, e de 50 anos para homem, tá certo? Será mantido obrigatoriamente sigilo sobre a identidade dos doadores de gametas e embriões, bem como dos receptores. Então, sigilo total, dentro daquela perspectiva que nós víamos falando, do direito à informação e direito ao sigilo. Tá certo? Em situações especiais, informações sobre os doadores por motivação médica, ou seja, terapêutica, de tratamento, podem ser fornecidas exclusivamente para médicos, resguardando-se a identidade civil do doador. Não será mantido obrigatoriamente sigilo sobre a identidade dos doadores de gametas e embriões, bem como dos receptores. Em situações especiais, informações sobre os doadores por motivação médica podem ser fornecidas exclusivamente para médicos, resguardando-se a identidade civil do doador. As clínicas, centros ou serviços onde são feitas as doações devem manter de forma permanente um registro com dados clínicos de caráter geral, características fenotípicas, características físicas e uma amostra de material celular dos doadores, de acordo com a legislação vigente. Então, mantém aquele cadastro atualizado, sem fins comerciais, sendo proibido o compartilhamento desse tipo de cadastro, tá ok? Na região de localização da unidade, ou seja, da clínica, o registro dos nascimentos evitará, o cartório evitará que um doador tenha produzido mais de 2 gestações de crianças de sexos diferentes em uma área de 1 milhão de habitantes. Então tem esse limite. Então ali até 1 milhão não pode ter 2 gestações de crianças de sexos diferentes. Ali até 1 milhão. Então, o mesmo doador poderá contribuir com quantas gestações forem desejadas, desde que desde que em uma mesma família. Desde que em uma mesma família. Ok? Na região de localização da unidade, o registro dos nascimentos evitará que um doador tenha produzido mais de 2 gestações de crianças de sexos diferentes em uma área de 1 milhão de habitantes. O mesmo doador poderá contribuir com quantas gestações foram desejadas, desde que uma mesma família, seja uma mesma família em uma mesma família receptora. A escolha das doadoras de oócitos, ou seja, do material genético feminino, é de responsabilidade do médico assistente, o médico que está seguindo no processo de reprodução assistida. Dentro do possível,
deverá garantir que a doadora tenha a maior semelhança fenotípica com a receptora. Então, a busca de maior semelhança possível, tá certo? Não que ele selecione, ele está selecionando para que seja parecido com a pessoa, certo? Mas ele não pode dar tipo um cardápio, olha, escolha aí o seu filho. Como é que você quer que seu filho seja efetivamente? Não, esse cardápio não pode ser dado. Aí é o médico que vai buscar isso. Se é moreno, vai ser mais proximamente moreno. Se é branco, vai ser mais proximamente branco e assim por diante. Não será permitido aos médicos, funcionários e demais integrantes da equipe multidisciplinar das clínicas, unidades ou serviços participar como doadores nos programas de reprodução assistida. Não será permitido aos médicos, funcionários e demais integrantes da equipe multidisciplinar das clínicas, unidades ou serviços participar como doadores nos programas de reprodução assistida. É permitida a doação voluntária de gametas. Frise-se voluntária, doação voluntária de gametas, bem como a situação identificada como doação compartilhada de óvulos em reprodução assistida, em que doadora e receptora, participando como portadores de problemas de reprodução, compartilham tanto do material biológico quanto dos custos financeiros que envolvem o procedimento de reprodução assistida. A doadora tem preferência sobre o material biológico que será produzido. A doadora tem preferência sobre o material biológico que será produzido. É permitida a doação voluntária, não há nenhuma finalidade comercial, bem como a situação identificada como doação compartilhada de óvulos, material genético da mulher, em reprodução assistida, em que a doadora e receptora, participando como portadores de problemas de reprodução, compartilham tanto do material biológico quanto dos custos financeiros que envolve o procedimento. O compartilhamento de custos financeiros dos procedimentos. Então, há um cruzamento de interesse. Então, não há um enriquecimento ou não há um custo aí mercantil, né? Não há uma mercantilização do material genético. Então, as clínicas, centros ou serviços podem criopreservar. Agora já passamos para a criopreservação. Certo? Criopreservar espermatozoides, oócitos, embriões e tecidos gonáticos. Então, nenhum tipo de material, aliás, os materiais que envolvem o processo de reprodução podem ser criopreservados, ou seja, preservados a baixíssimas temperaturas, naqueles tubos ali, certo? Aquela fumacinha, né? Ali você preserva esse material. Então, a criopreservação ela é possível, congelamento. A criopreservação é o congelamento. Okay? O número total de embriões gerados, né? O número final e total de embriões gerados em laboratório será comunicado aos pacientes para que decidam quantos embriões serão transferidos a fresco, conforme determina esta resolução, a resolução do Conselho Federal de Medicina. Os excedentes viáveis devem ser criopreservados. Agora, veja. Então, é permitido até 4 embriões. Acima disso, eu posso criopreservar. Se forem viáveis, eu tenho que criopreservar, obrigatoriamente. A legislação está impondo, porque vai ter esse custo a mais, certo? Você não criopreserva em casa. Você vai ter que ter um laboratório que guarde diligentemente esse material, certo? Com um valor altíssimo. Então, tem que guardar no laboratório e o custo é repassado para os interessados, tá ok? Então tem que pensar isso no pacote da inseminação, no pacote da fertilização in vitro. Então, no momento da criopreservação, os pacientes devem manifestar sua vontade por escrito quanto ao destino a ser dado aos embriões criopreservados em caso de divórcio ou dissolução de união estável, doenças graves ou falecimento de um deles ou de ambos, e quando desejam doá-los. Tudo isso aí acarreta repercussões jurídicas. Então é preciso em vida você esclarecer isso por escrito. No momento do congelamento, os pacientes devem manifestar sua vontade por escrito. Veja, paciente, estou falando de tratamento, paciente, quanto ao destino a ser dado aos embriões criopreservados em caso de divórcio ou dissolução de união estável. Se divorciou, se separou, como é que vai ficar agora? Com quem fica esses embriões? Doenças graves ou falecimento de um deles ou de ambos e quando desejam doá-los, né? Os embriões congelados ou criopreservados com 3 anos ou mais poderão ser descartados se esta for a vontade expressa dos pacientes. Então, esse custo até 3 anos você vai ter que ter.
Depois de 3 anos, você pode decidir descartar ou decidir continuar o congelamento, sem nenhum problema. Os embriões criopreservados e abandonados por 3 anos ou mais poderão ser descartados. Eu estou falando de abandono. Né? O embrião abandonado é aquele em que os responsáveis descumpriram o contrato pré-estabelecido e não foram localizados pela clínica. Houve um contrato de serviço. Né? Você paga mensalmente um valor para criopreservar, para congelar, para manter o congelamento, e você de repente deixa de pagar, some do mapa. Então, os embriões criopreservados e abandonados por 3 anos ou mais poderão ser descartados. A clínica vai estar autorizada a fazer isso. Né? Agora, em relação à seção do útero, ou a seção de útero, a sedente temporária do útero deve pertencer à família de um dos parceiros em parentesco consanguíneo até o 4º grau. 1º grau, mãe e filha. 2º grau, avó, irmã. 3º grau, tia, sobrinha. 4º grau, prima. Então, demais casos estão sujeitos à autorização do Conselho Regional de Medicina, desde que não haja nenhum tipo de finalidade lucrativa. Mas o que é permitido, certo, é até parentesco de 4º grau, tá certo? Aí você pode ceder o útero. A finalidade é, na verdade, fazer um benefício para aquela pessoa que está na sua família, sem nenhum tipo de finalidade ou ânimos de ganhar dinheiro, ok? A cessão temporária do útero não poderá ter caráter lucrativo ou comercial, como já dito. É permitido desde que não haja finalidade lucrativa dentro do seio da família. Os casos que não estiverem nesse escopo vão passar ao crivo do Conselho Federal de Medicina. Então, é permitida a reprodução assistida após a morte ou pós-mortem, né? Caso agora, vamos falar após a morte, né? É permitida a reprodução assistida pós-morte desde que haja autorização prévia específica do falecido para o uso do material biológico criopreservado ou congelado, de acordo com a legislação vigente. Porque você pode congelar o espermatozoide, o óvulo e o embrião, tá certo? Você pode congelar um desses 3 aí, sem nenhum problema. Agora, você precisa deixar em vida, certo, sua vontade estabelecida. O que é que você vai fazer? Certo? Então, posso usar depois da morte? Depois da morte, posso. Desde que haja autorização prévia específica do falecido. Ok? Bom, pessoal, essa foi a aula de hoje, tá certo? Essa foi a aula de hoje e a aula que teve como finalidade falar de um procedimento que envolve diretamente o biodireito, assim como os organismos geneticamente modificados. Na próxima semana continuaremos com mais casos específicos, tá certo? Onde nós possamos aplicar, certo, o biodireito. Espero que vocês tenham gostado. Deixem suas dúvidas aí no chat do YouTube ou lá na caixinha de diálogo do nosso Moodle, tá certo? Então, a intenção nossa aqui é chamar a atenção, né? A intenção é chamar a atenção, certo, desses casos específicos onde eu possa aplicar o biodireito, as regras do biodireito. Qualquer dúvida, não se furte de deixar seu questionamento, ok? Pois eu agradeço bastante a sua atenção. Assista e reassista quantas vezes você quiser, tá certo? Estaremos à disposição para tirar as dúvidas. Um abraço a todos, bom final de semana, fiquem com Deus.